Tá carregando, tá? Tá bom que tem aqui, ó. Salve, salve, povo de Deus, tudo bem? Como vocês estão aí em casa? Eu sou a Tatiana, para quem não me conhece, né? Quem está assistindo o vídeo. Eu sou da igreja Mover das Águas, aqui em Catanduva. E estou eu aqui e o Thiago, meu marido, está aqui atrás. Fala aí, Ti. Oiê! Oiê! Belezinha? E nós estamos aqui começando uma série de vídeos. Que toda semana a gente vai postar um vídeo, uma palavra curta para te edificar, para te animar, para te informar, que venha de Deus para a sua vida e, claro, primeiramente para a minha vida, que Deus fala com a gente e depois a gente passa para você. Bom, hoje eu quero falar, claro, começando um pouco falando sobre a crise que nós vivemos, né? O que me chamou a atenção é que nós começamos com uma crise na saúde, né? A questão toda da pandemia. E aí essa crise da saúde, ela vem desmembrando outras crises, né? Se a gente raciocinar como isso tem batido e alterando algumas outras coisas. Por exemplo, crises nas finanças ou na economia, não sei como está aí na sua casa, né? Mas a gente vê, a gente lê, a gente vê o jornal e a gente sabe que isso tem, né? Os comércios estão funcionando pela metade ou estão fechados, enfim, cada cidade tem vivido a sua realidade. Então isso tem ocasionado um problema nas finanças, na economia do país. Uma outra crise, que aí entre os jovens, a crise dos estudos, das escolas, né? Nós estamos falando dos jovens e dos adolescentes, né? Eu não sei como está aí na questão dos nossos jovens, né? Como você tem vivido essa questão toda da crise? A sua escola tem dado um suporte, né, em relação às aulas online? Acredito que as universidades sejam muito mais práticas de realizar, mas se a gente enxergar a realidade das escolas públicas, acredito que seja algo que eles estão remanejando muitas coisas e tentando criar saídas no momento atual. E aí, se a gente pensar em quem é que tem acesso à internet, a um celular, nós estamos falando de uma questão social devido à questão toda da escola. Então tem sim uma crise em relação às escolas, aos estudos, porque saiu totalmente da rotina normal. Uma crise social, política, né? O Juliano falou aí, né, no vídeo anterior sobre essa questão, falou na segunda-feira, sobre essa questão da parte da política, cada um querendo aproveitar desse momento e aí nós temos uma crise social e política, e aí nós entramos nos nossos lares. Nós temos também as crises nos relacionamentos. A gente ouve falar que os casamentos estão sendo abalados porque estão convivendo. A convivência... Gente, tá tudo bem aqui, né? A gente sempre conviveu. Eu e o Thiago, nós somos um caso à parte. Porque a gente sempre conviveu muito, a gente trabalha junto, a gente tem o mesmo ministério junto. Então, a gente sempre conviveu muito junto. Mas a gente tem ouvido falar, sim, né, nos jornais ou então em alguns programas sobre os relacionamentos, que as pessoas têm pensado em se separar, ou relacionamento entre pais e filhos, isso tem sido algo problemático. Então, olha só. E olha que às vezes vive 2 horas por dia, 3 horas uma por voz, dia e vai dormir. Uma voz que apareceu aqui. Imagine 24 horas. Aí, tá vendo? Imagina você 24 horas, né? As pessoas normalmente, o que o Thiago falou aqui é verdade, as pessoas normalmente viviam aí um pouco da parte da manhã, né, Ti? Toma um café, convive, beijo, tchau, cada um vai pra sua realidade do trabalho, volta naquela correria natural, e aí vai fazer uma janta, vai falar, ver com os que os filhos estão fazendo da escola, né? Se é que às vezes faz isso, o certo é fazer, né? Eu não tenho filho, mas a gente sempre ouve falar que o certo é fazer. E aí, de repente, você, sei lá, passava aí 4 horas do seu dia com a sua família, 4, 5 horas do seu dia com a sua família, e de repente você está trabalhando ainda, né, dentro de casa, enfim, a realidade mudou demais. Então, se a gente parar para raciocinar, toda essa crise, né, uma crise que acabou puxando várias outras crises. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você no meio dessa crise? Quem é você no meio dessa situação? Jovem, adolescente, quem é você no meio dessa crise?
Aí nós temos aqui, eu separei algum tipo de pessoa, um tipo de pessoa. Por exemplo, uma pessoa desanimada, uma pessoa preocupada, uma pessoa inerte, né? Uma pessoa com medo ou não, uma pessoa positiva, ou uma pessoa também que, isso daí é tudo mentira. Então nós temos vários perfis de pessoas vivendo essa crise. Então nós temos o desânimo, nós temos o preocupado, nós temos a pessoa que tem medo. Então quem é você no meio dessa crise? E aí, eu fui pesquisar um pouco sobre os jovens. O resultado dos jovens, claro, nós temos aí uns 3 meses em casa? Uns 3 meses. Terceiro mês, eu acho. Perdão. Nós estamos entrando aí no 3º mês de isolamento, mesmo que às vezes não seja 100%, né? Que a gente sabe que a gente ainda tem algumas pessoas que ainda saem ou vai no mercado, enfim, mas há o isolamento, né? De você não poder visitar muitas pessoas, não poder sair da sua cidade, enfim. E aí, eu fui pesquisar sobre o jovem. Quem é o jovem, né? Nessa crise, nessa pandemia. Então nós temos jovens com crise de ansiedade. Então aí vai um toque para os jovens, eu quero saber como vocês estão. E vai um toque para você, pai e mãe, que tem um jovem adolescente. Às vezes a gente se cansa, né? Porque às vezes eles não querem conversar com a gente. Né? Eu não sou mãe, mas eu sempre trabalhei, sempre estive com jovens. Então, às vezes, eles não querem conversar, às vezes eles não querem comentar as coisas, mas vale você prestar atenção, né? Então, nós temos ansiedade, nós temos jovens com tédio, porque imagina, ele tinha uma rotina, ele tinha, né, os amigos, os afazeres da escola, festinhas da escola, agora não tem nada. Então entra o tédio, vivem no ócio, temos casos de jovens que choram. Então eles estão, as pessoas da saúde têm alertado a saúde mental dos jovens em plena pandemia. Bom, tô falando um monte de coisa, né? E por que tudo isso? Porque eu refaço a pergunta: quem é você no meio dessa crise? Então é o momento da gente parar, respirar e pensar: quem sou eu no meio dessa crise? Né? Eu tenho vivido, como eu tenho vivido, como eu tenho feito as minhas escolhas. E aí, em cima disso tudo, eu quero ler Deuteronômio 1, 21. Vou pegar aqui. Deuteronômio 1, 21. Já deixei separadinho aqui. Deuteronômio 1, 21. Diz assim, ó. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Então veja só. Aqui nós estamos falando sobre Moisés, né? Mas aí me chama a atenção assim, ó. Ele fala assim, ó. Vejam, o Senhor teu Deus colocou a terra diante de ti. Jovem, veja, o Senhor deu a vida diante dos seus olhos. A palavra do Senhor fala assim: jovem, eu escolhi você porque você é forte. Então Deus vem falando do jovem. E às vezes o jovem tem dessas, né? A gente fica pensando assim: como é que Deus escolheu o jovem porque ele é forte e eu tô vendo um jovem desanimado, ou que fica só no celular, né? Ou fica ali no ócio, enfim. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz: veja, eu te dei ali, a vida tá ali. Vá e faça o quê que ele fala? Vá e tome posse dela.
Não tenha medo, nem desanime. Tome posse. Tome posse dessa vida. Às vezes a gente entra às vezes a gente entra numa loucura, né, no medo, e também entra num ócio. Do tipo, parei a vida total, seja o que Deus quiser. E Deus tá falando, não, para. Tá aí, eu te dei a vida, toma posse dela, não desanima, não tenha medo. Quero ler mais uma passagem bíblica para você aqui. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim, ó. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Uma palavra que muitas pessoas conhecem, uma palavra que normalmente a gente cita ela na ponta da língua, mas às vezes não vive ela. Que ela diz o seguinte: venha, o meu jugo é leve, o meu fardo. Você que está cansado, sobrecarregado, venha aqui, o meu fardo, ele é leve. Então, você, mais uma vez eu pergunto, quem é você no meio dessa crise? Você é aquele que está cansado, sobrecarregado? Você é aquele que está no ócio? Você é aquele que está na ansiedade? Quem é você no meio dessa crise? E aí, Deus é tão perfeito que Ele deixa na natureza exemplos para a gente seguir. Por exemplo, a lagarta, com o seu processo de casulo e virar uma borboleta, ela tem a sua função. Ela entra na sua função ela rasteja, a primeira fase da vida dela, ela rasteja, ela sobe nas paredes, ela passa pelas plantas e aí ela entra numa crise. Que ela entra numa crise que ela não quer mais fazer nada disso. Ela resolve parar, entrar, fazer o próprio casulo, parar e deixar a natureza de Deus transformá-la do jeito que é a melhor coisa para ela. E quando ela sai desse casulo, ela sai transformada, muito mais bonita. E o que acontece com ela? De rastejando, ela sai voando. E aí que eu me lembro da passagem de Lázaro, né? Lázaro, todo mundo conhece, tá? Em Mateus 11, anotei aqui só pra gente não esquecer, em Mateus 11, Jesus chega e fala, ó, tira essa pedra do sepulcro, e ele grita, o que ele grita, Tiago? Lázaro, vem pra fora. Venha pra fora. E aí, é isso que eu quero falar pra você, jovem que tá aí, na ansiedade, no ócio, ou desanimado, sem projeto. Comece a entregar tudo nas mãos de Deus. É hora de parar, entrar no seu casulo, você já está nesse momento, começar a deixar Deus agir. O que Deus quer falar comigo nessa pandemia? Eu já fiz isso com o Jorge, já fiz essa pergunta. No primeiro encontro que nós fizemos online, a pergunta foi, o que te move? A segunda foi, o que Deus quer fazer comigo nessa pandemia? E agora é momento de parar, se entregar totalmente para Deus. E aí eu falo para você, sai para fora. Levanta e resplandece. Levanta, vai viver. Sai dessa toca. Começa a tirar os projetos da gaveta. Porque de repente a gente acorda e a gente já tá em maio, quase junho. Passando essa semana nós já estamos em junho. E aí, de repente você, jovem, não fez mais plano nenhum. Ah, porque eu não tô nem indo na escola, não tô indo na faculdade, eu não tenho um crush, eu não tenho nada.
é hora de parar, é hora de entrar, aproveitar essa parte do casulo, se entregar verdadeiramente para Deus, para a natureza que Ele tem para você, para Ele te mostrar os sonhos dele. Ah, mas eu nem tenho projeto, nunca nem fiz. Então vai sonhar, vai planejar, vai escrever, vai digitar no seu celular, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ou então, poxa, o que eu quero para minha vida depois que isso tudo passar? E vai escrevendo ali, já que vocês gostam tanto de celular, vai escrevendo, vai agendando, vai colocando palavras que vêm aparecendo na sua mente. Sai dessa toca e voa. Deus quer fazer a gente voar nessa vida. Não é à toa que Ele colocou Ele permitiu essa situação. E Ele não permitiu essa situação pra gente ficar parado, inerte. Não, sai pra fora. Vai voar. Sai pra fora, vai voar. Sai da toca. Beleza? Essa é a mensagem rápida que eu deixei pra você. Espero que, apesar dos jovens, eu creio que essa palavra pode tocar muito o coração de muitas pessoas. E a gente se vê semana que vem. Beleza? A paz.